O advogado pode tudo ou te diz que nada pode dentro do inquérito policial? Bom, de início, é importante que você entenda que inquérito policial nada mais é do que um conjunto de diligências promovido pela autoridade policial que visam o esclarecimento de um fato criminoso, a sua materialidade, se esse crime ocorreu ou não, e a sua autoria, a pessoa ou as pessoas que eventualmente o praticaram. O inquérito policial tem um presidente, que é o delegado de polícia competente e responsável por aquela investigação e quem detém um poder decisório dentro dos autos de inquérito para bem escolher os caminhos que serão perseguidos pela autoridade policial para encontrar elementos que comprovem a materialidade e tragam indícios de autoria e que, assim, amparem uma denúncia no promotor de justiça do Ministério Público e esta pessoa ou essas pessoas possam ser formalmente acusadas dentro de um processo criminal. O inquérito policial tem um caráter inquisitivo, o que significa dizer que nele não se produz um contraditório efetivo. A defesa não tem ampla liberdade de produzir elementos de prova no seu bojo. Mas não se engane, isso também não significa dizer que o seu advogado nada poderá fazer por você dentro do inquérito policial. É possível sim ao advogado requerer provas, a realização de uma perícia, a oitiva de testemunhas, informantes ou trazer elementos, documentos que possam em si favorecer o seu cliente. No entanto, como presidente do inquérito, caberá a análise de pertinência do delegado de polícia deferir ou não a realização dessa prova ou o acolhimento desse documento trazido pela defesa. E essa decisão do delegado de polícia também não tem um caráter absoluto. Lembre-se, a partir do momento que uma pessoa é indiciada em um inquérito policial, ela pode, sim, vir a ser acusada pelo Ministério Público em um processo judicial e esse processo judicial redundar em uma condenação criminal, privando essa pessoa do seu direito de ir, vir ou permanecer, o que implica na possibilidade de impetração de habeas corpus, visando sim produzir provas dentro do inquérito policial. A súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal garante a todos os advogados o interesse do representado ter acesso a todos os elementos de informação e de investigação que já estejam documentados nos autos de inquérito policial, o que significa dizer que tudo que a autoridade policial já encartou dentro desse inquérito pode sim ser acessado por um advogado contratado por você. O inquérito policial também tem uma outra característica fundamental, que é do sigilo, ou seja, dentro da sua discricionariedade, a autoridade policial poderá realizar diligências sigilosas, como o cumprimento de um mandado de busca e apreensão ou até mesmo cumprimento de um mandado de prisão contra uma pessoa, sem que torne pública esta diligência antes de realizada e efetivada, visando sim um elemento surpresa e a obtenção de um êxito da investigação. É importante que vocês conheçam uma exceção à regra da inquisitoriedade, que é no caso da autoridade policial federal instaurar um inquérito para a expulsão de estrangeiro. Nesse caso específico, garante a lei muitas peças de defesa, uma ampla produção probatória pelo advogado do estrangeiro, visando um contraditório dentro dos autos de inquérito policial. É importante que você entenda que o inquérito policial não possui uma função unidirecional voltada à acusação. Cabe à discricionariedade e ao bom senso da autoridade policial deferir sim a produção de eventuais provas pela defesa, visando afastar a responsabilidade que está recaindo sobre determinado suspeito para que a investigação retorne aos seus trilhos e possa buscar quem efetivamente praticou o crime. Até porque o objetivo do inquérito policial não é de dar uma resposta à população acusando uma pessoa qualquer, mas sim de descobrir quem é o verdadeiro culpado pela prática daquele crime, possibilitando elementos ao promotor de justiça do Ministério Público para que ofereça uma denúncia crime formal e assim essa ou essas pessoas possam ser acusadas dentro de um processo judicial. Por não possibilitar um contraditório efetivo pela defesa dentro dos autos de investigação, o inquérito policial é visto como uma peça meramente informativa, ou seja, ela traz elementos de informação ao promotor e ao magistrado, mas que devem ser corroborados ou ratificados em contraditório judicial dentro do processo criminal. No entanto,
a lei traz exceções, como é o caso da perícia. Uma perícia realizada no bojo do inquérito policial não precisará ser reproduzida nos autos de processo criminal. O que não significa dizer que não haverá um contraditório. Haverá sim, porém um contraditório postergado ou diferido, que é realizado posteriormente à produção do ato, em que a defesa poderá trazer elementos para impugnar a realização dessa perícia, sejam eles vícios formais, vícios materiais ou vícios de outra ordem que entenda a defesa que maculam a perícia realizada, razão pela qual ela não deverá ser utilizada como prova acusatória dentro dos autos de processo criminal. Uma outra hipótese diz respeito às provas cautelares não repetíveis. E como mais simples e melhor exemplo que eu posso dar a vocês é o da interceptação telefônica, que não precisa ser reproduzida em juízo, se assim realizada na fase investigativa, porém também haverá um contraditório postergado ou diferido, em que a defesa poderá alegar vícios formais, vícios materiais e impugnar a realização dessa interceptação telefônica para tentá-la afastar do processo e não ser utilizada desfavoravelmente ao seu cliente. No tocante ao interrogatório, é importante que você saiba que você requerendo a presença do seu advogado e de uma consulta prévia com ele, o seu interrogatório, o seu depoimento não poderá ser tomado pela autoridade policial sob pena de nulidade absoluta do ato e dos eventuais atos que dele decorrerem. Isso significa dizer que, se em alguma oportunidade você for detido ou preso, peça a presença de um advogado para que possa te acompanhar, para que possa te orientar e você não ser prejudicado dentro de uma investigação que poderá sim redundar numa acusação criminal formal e na sua condenação ao final de toda a produção probatória. Enfim, o seu advogado poderá praticar uma sucessão de atos dentro do inquérito policial para bem te representar e muito bem te defender. Basta que você escolha de uma forma adequada um profissional idôneo e fuja totalmente dessas aves de rapina, esses advogados que ficam sobrevoando delegacias e que não possuem ética nem consigo mesmos, quanto mais com um cliente, com um desconhecido. Busque um profissional qualificado, que tenha um nome a zelar, e aí sim você estará bem defendido, bem representado e poderá ter uma certa tranquilidade para responder a um inquérito policial e uma eventual ação penal. Até uma próxima.